Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade à nossa aula sobre segurança da informação. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco mais conceitos ligados de forma geral. O que é segurança da informação, o que significa dado, informação, conhecimento, o que se utiliza de tudo isso, aspectos como uma noção básica de engenharia social, entre outras coisas. A primeira coisa que nós temos que entender é que a informação, no contexto de qualquer organização, seja ela pública ou privada, ela tem um papel fundamental. Isso é, ela é um recurso-chave de competitividade no mercado para ter lucratividade, poder e outros aspectos. A palavra informação, ela vem do latim informare, e significa dar forma ou aparência, criar, representar uma ideia ou noção de algo que é colocado em forma de ordem. Nesse desenho nós temos aqui a visão do que significa, né, o dado até nós chegarmos à sabedoria. Então percebam que quando se fala de dado, a gente entende isso como se fosse um emaranhado de coisas, sem muito sentido. E que existem ciências que trabalham com isso, como por exemplo hoje nós temos a ciência de dados, que visa transformar esses dados em algo significativo. Aqui nós podemos ter uma noção bem rápida e bem simples do que significa dado até nós chegarmos à sabedoria. Então imagine que nós temos um valor menos 15.000. Esse valor, sem contexto algum, ele é um dado. Agora, quando nós colocamos um significado para esse dado, por exemplo, a palavra saldo à frente de menos 15.000, nós já temos um sentido. Isso já tem uma certa importância. E quando você coloca a questão do conhecimento, você já consegue perceber, através de outras ciências, como análise de negócio, por exemplo, nós conseguimos chegar ao conhecimento de que essa pessoa ela está endividada. Você faz uma abstração, você faz aí uma aplicação em cima dessa informação. E com isso a gente consegue chegar a alguma questão de sabedoria. Isso é, como é que eu vou fazer para que essa pessoa não fique mais endividada? Aí nós temos a questão da sabedoria. Em termos conceituais, nós temos aí dado, nós temos um peso, a altura de um paciente, nós temos que a partir desses dados, altura e peso de um paciente, a gente consegue determinar o IMC, aí nós temos uma informação do paciente. Se a gente consultar outras referências, é possível determinar que o paciente está acima ou abaixo do peso ideal. E com isso a gente pode, através do IMC dessa pessoa, ligar com outras informações do paciente e aí o médico consegue tomar uma decisão sobre o que ele pode fazer para perder esse peso, para aumentar esse peso ou determinar o que está levando essa pessoa a ganhar ou perder esse peso. Esse tipo de aplicação chama-se modelo DICS, que vem de dado, informação, conhecimento e sabedoria. Então nós podemos entender os dados como o elemento que representa eventos ocorridos em uma organização, antes de serem organizados. Depois de serem submetidos a um processo de organização, manipulação, análise e avaliação, os dados passam a ter valor para a organização, em um contexto específico e assumem a forma de informação. Mas existe hoje uma ciência, que é a ciência de dados, que a gente consegue, através dessa bagunça de dados, dessa grande quantidade de dados, chegar a esse processo de uma forma mais rápida, mais científica. Eu trago aqui um recorte sobre o que o Tribunal de Contas da União ele fala sobre a importância da informação, isso já no contexto público.
A informação, ele é um ativo muito importante, um ativo organizacional muito importante para qualquer instituição, podendo ser considerado atualmente o recurso patrimonial mais crítico. Informações adulteradas, não possíveis, sob o conhecimento de pessoas de má fé ou concorrentes, podem comprometer significativamente não apenas a imagem da instituição perante terceiros, como também o andamento dos próprios processos institucionais. Então vejam ali a visão que uma instituição pública tem sobre o que é um ativo muito importante, como o caso da informação. Em 1994, autores conceituados sobre a área de informação já diziam o seguinte, que existem algumas classes de informação. Então, primeiro, a informação ela pode ser uma informação crítica, isso é, essencial à sobrevivência da organização, ou até mesmo a existência de um caso qualquer, de uma apreensão qualquer, de uma investigação qualquer. A informação ela é mínima, isso é, tem que existir um mínimo de informação e isso é essencial para uma boa gestão da organização. E a informação pode ser potencial, isso é, essencial para a obtenção de vantagem competitiva, utilizando-se para isso sistemas de informação. E a informação, por último, ela pode ser um lixo, desprovida de qualquer valor. Então nós temos que ter essas 4 classes da informação sempre em mente para saber qual é o tipo de informação que vale para a nossa organização ou para a atuação que nós estamos realizando. A informação como um ativo organizacional, em sua essência, ela traz um atributo de valor dentro do contexto em que é inserida, porque ela tem uma característica de ser abstrata, intangível, e é possível quantificar seu valor através de tarefas que não são triviais. Mas o que significa informação? Como é que a gente conceitua a informação? A informação ela é a matéria-prima mais importante para as organizações, segundo esse autor. É um recurso central que move todos os processos das organizações, administrativos ou operacionais. É essencial para o processo de tomada de decisão. Então, quando um juiz, por exemplo, toma uma decisão, ele se embasa em cima de informações. A questão subjetiva do conhecimento dele está embasada em cima de informação. Então, uma informação que ela é imprecisa, numa tomada de decisão, pode ocasionar erros gravíssimos. Então, é importante nós termos, naquelas 4 aspectos, 4 elementos da informação, ter bem claro qual é a informação importante e essencial para um determinado caso. Ao mesmo tempo que a informação ela é importante, a informação também pode gerar confusão. Então, informações erradas induzem ao erro e a decisões equivocadas. Então, é importantíssimo que as informações obtidas sejam confiáveis, amplamente disponíveis e de baixo custo. Então, por isso que hoje nós discutimos bastante a questão das fake news, porque elas têm um impacto muito grande em várias decisões do país, ou até mesmo do nosso próprio negócio, ou até mesmo em relação às conversas que nós temos com os nossos amigos. Eu trago aqui também um recorte de uma mensagem que eu recebi pelo WhatsApp, certo? Indicando, através desse número, que existem atualizações pendentes em seu aplicativo, evite o bloqueio. E aí existe um acesso, meuinformebb.me. Por coincidência, eu estava atualizando, justamente, instalando no meu computador, um aplicativo do banco que eu trabalho. Então, percebam que em determinado momento aconteceu isso. Se eu não tivesse o conhecimento, ou até mesmo informações de que isso seria uma informação falsa, que induziria um erro, consequentemente eu teria acessado esse site
e teria ocorrido alguma fraude na minha conta particular. Então nós podemos chegar à conclusão de que a informação representa valor. Então, informação é valor e, consequentemente, contribui diretamente para a geração de lucro. Quando a gente fala isso, lucro, isso tem muito a ver com instituições privadas, não com a instituição pública. Mas você não perder dinheiro também na instituição pública é uma geração de lucro para o Estado. Então é importante nós darmos valor à questão da informação. E qual o valor da informação? Então, qual a importância que a sua organização dá aos dados de seus clientes, ao know-how sobre o produto que ela desenvolve ou serviço que ela entrega, as informações estratégicas? A sua organização consegue operar em determinadas informações? O que acontece se o sistema estiver indisponível ou não tiver acesso à internet? Então tudo isso é importante. Vejam que hoje nós dependemos muito mesmo da questão de ter conexão à internet. Se você não tiver a conexão à internet, hoje você praticamente não consegue trabalhar em algumas situações. Então, muitas vezes você vai no setor público ou até mesmo numa empresa privada e a pessoa diz, estamos sem sistema. A empresa praticamente para. Quando a gente fala do valor da informação, esse valor da informação, ele existe porque a informação tem que ter atualidade, isso é, a validade da informação é cada vez mais curta. Aquilo que é atual agora pode não ser daqui a 1 hora. Ela tem que ter correção. A informação deve ser rigorosa e correta. Você tem que checar a informação. Ela tem que ser relevante. O excesso de informação pode ser um obstáculo. Por isso é necessário filtrá-la para que seja usada ao que é relevante. Tem que estar disponível. A informação só é útil se estiver disponível quando necessária. E ela tem que ser legível. A informação só é possível se puder ser interpretada. Então existem aqui autores como Maud e Walsh, que em 1999, ao analisar a informação como um ativo organizacional, relacionam algumas leis que definem o comportamento da informação como um bem econômico. Então a primeira lei é: a informação é infinitamente compartilhável. E isso é contrário aos ativos comuns. A informação pode ser compartilhada infinitamente e usada simultaneamente por inúmeras pessoas sem que seja consumida nesse processo. Então a mesma informação que eu tenho, ela pode ser usada por várias pessoas. E aí existe um grande problema porque há interpretações diferenciadas. Por isso é importante que nós tenhamos, com essa informação compartilhada, um conhecimento. Esse conhecimento ele pode ser diferenciado também, mas nós temos que chegar sempre no foco do que essa informação ela tem que trazer para a organização. À medida que um maior número de utilizadores é atingido, o valor da informação aumenta. Por isso que as fake news, quando atingem um maior número de pessoas, mesmo com uma notícia falsa, né, ela aumenta. E aumenta ali também, fortalece os vínculos e os relacionamentos da organização com o seu ambiente externo. Então, à medida que os utilizadores começam a divulgar cada vez mais essa informação, mesmo sendo mentira, muitas vezes ela passa a ser verdade para algumas pessoas. O valor da informação aumenta com o seu uso. Então, isso significa que quanto mais utilizada, maior é o seu valor. Então, existem informações que são imprescindíveis em um caso específico. A informação também é perecível. Ela perde parte do seu valor potencial à medida que o tempo passa. Então imagine que aconteceu algo
muito trágico em um determinado momento. A partir do momento que você tem mais informações sobre isso, aquela primeira notícia já passa a perder parte do seu potencial. O valor da informação aumenta com a precisão. É justamente vem fortalecer a terceira lei, que é a informação é perecível. Então, o valor da informação aumenta com a precisão. Quanto mais eu vou tendo detalhes sobre aquela informação que perdeu o seu potencial inicial, mais ela fica útil e mais valiosa ela se torna no contexto. A quinta lei fala sobre o valor da informação aumenta quando há combinação de informações. Aconteceu algo trágico e o que ocasionou esse algo trágico foram tais e tais situações. Então há ali uma visão sistêmica. A sexta lei trata de quanto mais informações não é necessariamente melhor. Então, mesmo nós termos maior detalhamento, isso não significa que isso é melhor. Então a quantidade excessiva reduz o seu valor. As informações precisam ser filtradas com critérios e relevância. Se tiver relevância para aquele caso, aí sim. Quantidade e qualidade na sua apresentação também são importantes. E a sétima lei e última, a informação multiplica-se. A informação é autogenerativa, multiplicando-se com operações de síntese, análise e combinação. Então, se nós olharmos uma mesma notícia em um jornal ou em vários jornais, nós conseguimos enxergar visões diferenciadas, análises diferentes, combinações diferentes sobre a mesma notícia. Bom, pessoal, a princípio seriam isso que eu teria que passar para vocês sobre alguns conceitos básicos sobre informação. No próximo encontro nós vamos falar sobre princípios elementares da segurança da informação. Um grande abraço a todos.